Sabe, como é que a solidão de uma pandemia mundial, poderia virar um jardim de poesia? Parece meio improvável, né? Mas é exatamente essa a história por trás da antologia poética Amigos Diversos. E é essa história que a gente vai conhecer hoje. Olha só que forte essa frase. Eis que nasce uma flor no deserto. E isso não é só uma frase bonita, não. É o coração da história toda. Ela resume perfeitamente aquela ideia de que, mesmo nos momentos mais difíceis, mais isolados, a criatividade, a conexão entre as pessoas, ela não só sobrevive, como floresce de um jeito que ninguém esperava. Então, o nosso roteiro hoje é esse. A gente vai seguir essa jornada completa, desde o comecinho lá no deserto, passando pela amizade que nasceu, a transformação em arte, a criação do livro, até a gente ver o resultado de tudo isso. A amizade que ficou. Para a gente entender de verdade o tamanho do que aconteceu, o significado dessa flor, a gente precisa primeiro entender o terreno, sabe? O deserto de onde ela brotou. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de 2020. Todo mundo lembra daquela sensação, né? O mundo parou, as ruas ficaram em silêncio. E, de repente, a gente teve que se virar para achar um jeito de ficar junto, mesmo estando cada um na sua casa. E o que isso gerou? Insegurança, muita saudade, isolamento. No prefácio do livro eles usam uma expressão que é perfeita, extrema aridez afetiva. É isso, né? Aquela sensação de estar desconectado, de solidão, que bateu em tanta gente. Foi exatamente nesse deserto emocional que a sementinha dos Amigos Diversos foi plantada. Ok, mas como é que uma conexão, uma amizade, consegue nascer no meio do isolamento total? A resposta é até surpreendente, porque começou do jeito mais comum e moderno que existe. Pois é, não foi num café, não foi no sarau. A origem de tudo foi um grupo de WhatsApp. Um grupo chamado Encontro dos Amigos. Simples assim. Um espacinho digital que eles criaram com um objetivo bem básico, só manter os amigos em contato, já que não dava para se ver pessoalmente. E no começo a ideia era essa mesmo, bem simples. Manter o contato, trocar uma informação ou outra, mandar piada, enfim, ter um lugar para conversar e dar uma quebrada naquela monotonia do dia a dia, né? Era quase que um respiro de normalidade no mundo que estava de cabeça para baixo. Mas é aqui que a história fica interessante de verdade. Porque o que era para ser só uma válvula de escape começou a virar outra coisa. Esse grupo estava prestes a se transformar em algo muito maior. Uma comunidade criativa de fato. E o negócio começou a crescer. Um amigo chamava outro, que chamava outro, e de repente já não era mais só um grupinho local. Eram pessoas de 5 estados diferentes do Brasil. Gente de várias cidades super distantes umas das outras, mas todas ali, juntas naquele oásis digital. E aí, no meio dessa mistura de gente de tudo que é canto, de várias profissões, aconteceu uma coisa incrível. Eles acharam um ponto em comum, uma coisa que unia todo mundo. Eles se deram conta de que nós somos todos poetas! E esse é o pulo do gato. Para eles, poeta não era um rótulo para meia dúzia de gênios. Não, ser poeta era um estado de espírito, um jeito de viver. Era sobre apreciar a arte, a música, a literatura, sabe? Viver com uma sensibilidade maior. E essa ideia de que todo mundo podia ser poeta foi a cola que uniu essa galera com uma força tremenda. Então, com essa ideia bem forte de que eram todos poetas, a comunidade estava pronta para dar o próximo passo. Era hora de transformar toda aquela conversa, toda aquela criatividade em algo concreto. Algo que desse para pegar na mão. E aí, quem deu o pontapé inicial foi o Vilebaldo Rocha. Ele chegou com a ideia, gente, se a gente juntasse o que a gente escreve? E se a gente publicasse um livro, uma antologia? A resposta foi, na hora, todo mundo topou. A comunidade estava mais do que pronta para fazer seu próprio livro. E o resultado final? Bom, os números falam por si. Foram 14 poetas de 5 estados diferentes. E olha que legal, o prefácio até brinca que o número 14 não foi por acaso. Assim como um soneto, que tem 14 versos, a antologia deles virou uma obra completa, um soneto perfeito que conta a jornada do grupo. E agora vem um detalhe que, para mim, amarra toda a história de um jeito lindo, a própria palavra antologia. Ela vem do grego anthos, que é flor, e legen, que é coletar, ou seja, uma coleção de flores. Fala sério, tem como ser mais perfeito que isso? O livro deles era literalmente uma coleção de flores que eles colheram naquele deserto da solidão. Beleza? Agora que a gente já conhece a história por trás desse jardim, que tal entrar e sentir o cheiro de algumas flores? Vamos dar uma olhada na diversidade de poemas que tem nessa coleção. Vamos começar, por exemplo, com o Carlos Eugênio. A poesia dele é um soco no estômago, no bom sentido. É um baita exemplo de como a arte pode ser uma ferramenta afiada de crítica social, bem direta, sem passar pano. Dá uma olhada nesse trecho do poema Os Muros e os Medos. Ele não alivia, não.
Diz que a miséria e a fome são, na verdade, armas usadas pelo poder. É uma poesia corajosa que vai lá e encara a realidade de frente. E isso já mostra a variedade de temas que o livro tem, né? Mas nem só de denúncia vive esse jardim. Para mostrar o contraste, a gente tem a poesia do Luiz Egito de Souza Barros. Ele já vem com uma visão completamente diferente, falando do poder da arte como uma força para a paz, para a gentileza. Olha que genial isso! Ele pega a ideia de arma e vira do avesso. A arma dele não é para ferir, é para ser gentil. Minha língua, de dizer bom dia. A arma dele é a própria poesia. Isso resume o espírito do livro todo. A fé de que a arte pode ser a maior força para o bem que existe. E no fim das contas, o que fica depois que o livro está pronto, impresso, quando a gente olha para o legado desse projeto, a gente vê que é algo muito maior do que só o objeto, o livro em si. O livro, claro, é um marco. É esse registro para a posteridade da flor que nasceu na solidão. Mas o prêmio de verdade, o que ficou e vai durar para sempre, não é o papel. É a amizade. É a comunidade que eles formaram e que continua viva, crescendo, muito depois que o livro foi para a gráfica. No fundo, a história dos Amigos Diversos não é só sobre um grupo de pessoas. É um lembrete para todos nós, né? Um lembrete do potencial criativo absurdo que está escondido nas nossas próprias amizades, só esperando um empurrãozinho. E fica a pergunta no ar: que flores, que projetos incríveis podem nascer das nossas próprias amizades se a gente tiver a coragem de criar algo em conjunto?